E o Francisco, que já tem 5 meses que está se preparando para fazer esse preparo, vai fazer o preparo do hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pela nossa querida mentora Joana de Ângeles. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, pode ser feliz vivendo com resignação e confiança em Deus. Bem diferente do que nos estimulam a maioria das mídias, o consumo em geral, que a felicidade vem de fora, né, relacionamentos, carros, roupas, enfim, nos bombardeando de que o que vem de fora é que nos vai trazer a felicidade. E cada vez mais nós vamos tendo um vazio, porque nada disso realmente nos preenche. E bem simples, como nossa mentora falou aqui, é um estado íntimo. Então é nessa relação que nós temos que ter com Deus, que é muito pessoal, é que nós temos que procurar essa felicidade. Só que não é fácil, como diz uma de minhas mestras aqui, também não é difícil, é trabalhoso. Mas como o Pai é misericordioso, ele nos enviou um mestre para que a gente pudesse aprender. E Jesus nos favorece com um banquete, né, de amor, de esperança e de fé, e que espero que nós possamos ter, sim, essa fome, porque aí é que nós vamos conhecer o verdadeiro caminho da felicidade. É buscando dentro de nós e nos valores reais, nos valores cristãos, é que nós vamos conseguir esse feito que não é sobre-humano, ao contrário, é muito natural, mas que nós estamos muito longe. Enfim, que Jesus seja sempre o nosso guia. Uma boa palestra a todos. Jesus, nosso mestre, amigo, de amor incondicional. Aqui estamos, Senhor, buscando em Ti o alívio, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas inseguranças, pedindo para que esteja ao nosso lado e que sintamos a Sua presença junto de nós, porque buscamos a paz interior, como pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, mentora querida, que com o seu carinho, a sua inspiração, a sua aproximação tão generosa, envolva o nosso amigo querido Sérgio Breves nos estudos que ele nos preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz, muita harmonia nos nossos corações, nesse momento em que antecede a um agito natural aqui na nossa cidade. Nós realmente estamos precisando muito dessa paz. Eu hoje até preciso muito, eu hoje estou muito necessitado de paz. É uma série de questões que aconteceram e realmente o coração meio acelerado, e também por causa do estudo de hoje. Eu estava planejando em casa e fechei na minha cabeça um determinado estudo. De repente eu li uma página e aí
desfez tudo aquilo, eu resolvi partir para uma outra área, não é? E aí eu entrei em conflito, até comigo, não é? O que eu falo, o que eu não falo, o que a gente vai conversar lá. E aí eu fiquei assim, o que agrada mais o pessoal? Esse assunto ou outro assunto? E isso realmente dá um conflito dentro de nós. E se eu não agradasse, o que ia acontecer? Se eu não falar aquilo que as pessoas estão esperando, o que vai acontecer? Como é que vai ser o feedback das pessoas para mim? Ok, vamos parar de representar, não é? A Globo está perdendo um grande artista, eu sei disso, não é? Mas não é nada disso, não é, que nós vamos conversar. Eu não sei quanto tempo eu levei falando, talvez uns 30, 40 segundos. Em 30 ou 40 segundos eu falei de 4 conflitos da nossa existência. 4 situações, não é? 4 dificuldades, como Iraceu nos passou o tema, né? As dificuldades cotidianas. Em 30 segundos eu falei 4 dificuldades que o tempo todo estão nos minando a resistência. Quando eu pedi, disse que precisava, né, de vibração, eu estava bem vítima, não é? Vocês já repararam como tem gente que precisa ser vítima? O coitado, não é? Aí você pergunta como é que vai, aí ele explica, né? Aquela pessoa que depois você, para que eu perguntei, não é? É aquela vítima pesada e desfia aquele rosário de coral, de dor, de lamentação, não é? Vitimização. Nos trabalhos de auxílio espiritual, mais conhecido como desobsessão, nós vemos a ambiência do lar da pessoa pelo tipo de espíritos que chegam à mesa. Eu não sei se aqui muitos médiuns têm essa experiência, né? Muita gente tem essa experiência, mas o tipo de espírito que chega à mesa, quando eles chegam, no primeiro minuto você sabe quando é um lar de vítima, não é? Os espíritos, porque dentro daquele lar cria-se uma psicosfera e aquilo atrai os espíritos que realmente estão mal, né? Foram vítimas pelo tipo de vibração mental. Então você vê dentro na mesa de desobsessão o clima psicossocial daquele lar, pelo tipo dos espíritos que chegam, não é? Pesados, doloridos, doentes, aquela coisa arrastada. E aí, se nós pararmos para pensar, o que é que nós estamos fazendo com a nossa existência, com o clima dentro do nosso lar, o clima espiritual, quando vibramos e mantemos essa atmosfera de vitimização? Nós encontramos muitas pessoas exatamente com essa problemática da vitimização. Mais à frente nós vamos conversar sobre um assunto e nós vamos ver que o nosso grande problema não é a nossa posição de vítima. O nosso grande problema é a nossa posição de algoz. Esse é o grande problema para nós. A posição de vítima, ela é pesada, é ruim, né? Mas não é ainda a nossa grande dor. Mas um outro assunto que nós falamos aqui naqueles primeiro 30 segundos, né, foi a dúvida. O que eu fazia? Não é? Eu escolho uma coisa e escolho outra. A nossa vida é feita de escolhas. Só que nós costumamos muito, na nossa faixa evolutiva,
costumamos muito olhar para um dos lados da moeda. Por exemplo, a Iraci me falou, antes de nós começarmos aqui, que o Seja Barra vai fornecer a uma família uma semana de férias, né, em um... Você me falou, agora assuma a posição. Uma semana de férias para uma família em um dos dois lugares, ou Gramado e Canela, ou Fernando de Noronha. Ah, é? A gente faz caixinha. Se isso fosse verdade, uma família de 4 pessoas, marido, mulher, 2 filhos. No momento do sorteio, família tal foi sorteada. Começaria ali uma desavença pelo processo da escolha. O garotão da família ia querer Fernando de Noronha, porque ia surfar, mergulhar, golfinho, não é? A esposa gostaria de Gramado e Canela, porque tem umas fábricas de chocolate lá, e lá é muito bonito. Ou seja, a possibilidade de uma coisa muito boa, muito gostosa, de graça, não é? Fornecido pelo Seja Barra, causaria uma profunda dor dentro dessa família. Por quê? Porque nós estamos olhando para um lado da moeda. Nós estamos olhando, e é comum na nossa faixa evolutiva. Já é a segunda vez que eu falo isso. Por quê? Porque quando a gente tem escolha, mesmo que elas sejam boas, a gente olha o lado da perda e não o lado bom, que é o lado do ganho. Se nós olhássemos o outro lado da moeda, a família ia virar assim, oba, vamos sortear aqui, vamos ver, botar o papelzinho, cada um tira um e vamos ver o que vai, para onde é que nós vamos. Ao invés de ser uma coisa pesada, essa escolha seria uma coisa muito gostosa. Mas nós naturalmente olhamos pelo lado da dificuldade. Uma outra situação que nós falamos aqui naqueles 30 segundos foi se eu ia conseguir agradar ou não com o que eu ia falar. Quando nós tomamos como referência da nossa existência o que está do lado de fora, nós vamos nos machucar. Quando eu coloco a minha felicidade do lado de fora, principalmente em alguém, nós vamos nos machucar. Porque não ficou combinado que a outra pessoa tem que fazer as coisas da vida dela de acordo com o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. E, normalmente, nós levamos em consideração que a nossa felicidade depende do outro. É a profissão que o filho vai seguir, é o casamento que a filha vai ter, o que um vai fazer, o que o outro vai fazer. Chega a coisas assim, extremamente insignificantes, a nossa felicidade na mão do outro. Nós somos infelizes porque o outro aperta o tubo da pasta de dente no meio. Isso, vocês acham que isso é brincadeira? O que dá de briga dentro dos lares por causa de tubo de pasta de dente, não é? O tapete do banheiro, não é? Roupa íntima lavada, não é? Lá na hora do banho e pendurado ali na torneirinha, né? No registro do chuveiro, são coisas extremamente ínfimas e que fazem com que a gente se sinta chateado, aborrecido, triste, porque o outro fez aquilo ali diferente do que eu gostaria que fosse feito. Existe um poema
numa linha de psicologia, uma linha alemã chamada Gestalt. Eu não sei se tem rima em alemão, não é? Em português não tem, mas tem um significado. Diz assim, é pequenininho, né? Eu não estou nessa existência para viver segundo as suas expectativas. Você não está nessa existência para viver segundo as minhas expectativas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontramos, ótimo. Se não, nada há a fazer. Ou seja, não é que a gente vá se afastar do outro, não é que eu não me importe com o outro, mas eu não posso colocar a minha felicidade na mão do outro. E às vezes esse outro não é uma pessoa, é uma situação. Se por acaso aqui faltasse luz, a gente ia continuar falando alto na garganta, né? Tem luzes de emergência, a gente ia ficar na penumbra, continuaríamos conversando. Mas quantas pessoas iam ficar muito chateadas por causa do ar-condicionado, da escuridão, do som que não tem? Nós colocamos a nossa felicidade na mão do outro, na situação fora de nós, quando ela só pode estar na nossa mão. Então, essa questão do que é que o outro vai pensar, se eu tenho ética, se eu conheço e respeito, não é, uma situação que daqui a pouquinho nós vamos conversar melhor, se eu entendo o amar ao próximo como a mim mesmo, não é, eu não preciso estar, se eu tenho ética e uma correção de caráter, eu não preciso estar tentando agradar quem quer que seja, não posso colocar isso na mão do outro. E uma outra coisa, que seria, no meu entender, a pior situação, o pior conflito, a pior dificuldade que nós temos, a tal da culpa. Culpa é cupim da alma. Quando eu brinquei aqui, eu não sei, e se eles não gostarem do que eu vou falar, não é? Como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir muito mal. A culpa, ela não constrói nada. Culpa não constrói nada. Ela só destrói a nossa psique. Ela só nos joga no buraco. Culpa, ela está como base de uma série de doenças mentais. A doença mental do século passado, e parece que nesse também, que é a depressão, né? A raiz da depressão é culpa. Porque a depressão é um dos processos de autopunição. A depressão é um dos processos de autopunição, oriundos da culpa. Porque a gente precisa entender o seguinte, eu não sei se aqui todos são espíritas e todos estão acostumados com esse linguajar da questão da reencarnação. Todos nós já fizemos muita bobagem em vidas passadas. Não estar consciente esse ato, esse fato, essa nossa atitude. Não está consciente. Mas está viva. E nós, inconscientemente, sabemos disso e sentimos isso. Então, se eu hoje estou frequentando se eu hoje colaboro para a festa junina, se eu hoje trabalho, se eu hoje estudo, se hoje eu estou conhecendo, isso está sendo hoje. Lá no passado, muito provavelmente, pelo que a gente vê por aí, não existia essa ideia de vidas sucessivas, pelo menos não no Ocidente, né? E nós éramos ainda muito abrutalhados. Se eu hoje
me julgar lá no passado com os valores de hoje, se eu me julgar hoje, as minhas atitudes do passado com os valores de hoje, eu vou entrar em processo de culpa. E vou, se não entender isso, né, entrar num processo de autopunição. A depressão é uma delas. A automutilação é outra. Na Semana Santa, não é? Todo ano passam filmes aí do pessoal no interior do Brasil, né, se chicoteando, se ferindo, né, exatamente por essa questão da autopunição. Eu não sei se vocês já tiveram contato, principalmente com meninas, mocinhas, né, adolescentes, que se mutilam, se cortam no braço. Não é uma tentativa de suicídio, não é isso. É corte superficial onde sangra. E é comum essas pessoas falarem que quando fazem isso, sentem um alívio quando o sangue sai. Né? É um processo autopunitivo, né? de se mutilar por problema de culpa. Então, esse quarto elemento que nós conversamos aqui, que é exatamente a culpa, é um dos fatores de muito desequilíbrio, de muita dor na nossa vida. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero pegar dois aspectos da nossa vida e entender um pouco melhor isso. Se nós colocássemos a nossa existência como uma empresa e olhássemos o organograma dessa empresa, o diretor-presidente da empresa se chamaria e se chama poder. Poder. Dentro da psicologia se deu muito pouca importância a essa situação, a essa questão do poder, durante muito tempo. Até o surgimento da psicologia transpessoal, quando a psicologia transpessoal trouxe a ideia da reencarnação, que não tem nada a ver com uma questão religiosa. É uma questão científica, de pesquisa. Não é? Então, a psicologia transpessoal está baseada, está embasada na questão da reencarnação, na lei da reencarnação, de causa e efeito. Quando surgiu essa ideia, quando se começaram a fazer os trabalhos de pesquisa, de regressão nas pessoas que se propunham a auxiliar, não é, nos pacientes, começou-se a ver, ainda agora mesmo nós estávamos conversando isso, não é, na questão da vítima e do algoz. Começou-se a ver que ser vítima é muito ruim. Não é? Ninguém gosta de ser vítima. Quando você se via como escravo numa regressão, você se sentia muito espoliado, pisado, diminuído. Isso é ruim. Mas quando a pessoa se via como o escravocrata, o dono da fazenda, e não só o escravo negro, não é? Porque a escravidão existe desde que homem é homem, não é? Os evangelhos, né? Os livros mais antigos, o Torá, o tempo todo ele fala da escravidão. Né? Então, ser escravo é muito ruim, mas ser o senhor que escravizou, esse é o grande problema, essa é a grande dor. E por que nós fazemos isso? Por uma questão de poder. Então, o diretor-presidente se nós transformássemos a nossa vida numa empresa, esse diretor-presidente seria o poder.
o seu vice-presidente imediato, o controle. Essas duas coisas juntas, gente, fazem uma lenha, um estrago na nossa vida que, quando a gente começa a prestar atenção nisso, nós começamos a nos espantar. O poder, ele é tenebroso. Ele é sedutor, mas é tenebroso no resultado que nós temos. Hoje, grandes males nossos, e aí nós podemos falar de grandes males psicológicos, psiquiátricos, estão baseados exatamente no mau uso do poder. Quando eu gosto muito dessa área, quando nós temos contato com a esquizofrenia, que é um quadro grave, né? É uma doença grave, nós vamos encontrar na esquizofrenia o maior sentimento de culpa. E exatamente por uso errado do poder. O esquizofrênico, ele tem esse sentimento dividido, né, a culpa dividido em dois focos. Muito a questão religiosa e a questão sexual. O mau uso dessas duas situações. E, às vezes, as duas situações juntas. Então, o poder na nossa vida faz com que hoje nós venhamos a sofrer muito. Quando nós brincamos aqui na relação, não é, se eu ia agradar ou não ia agradar, não é? Isso é uma questão de poder. Dentro de um lar, nós vemos uma senhora que se dedicou integralmente à família. Hoje isso já está com menos uso, né? Mas nós encontramos, na minha época, eu estou velho para chuchu, né? Quando a gente começa a falar na minha época é que a coisa está feia. Na minha época era muito comum, minha mãe foi assim, minha avó foi assim, tias, eram donas de casa. E aí você pensa assim, quando nós falamos de poder, o que uma pessoa dessa tem de poder? Nenhum. Tem todo o poder. Aquela pessoa, dona de casa, ela comanda marido, filhos, noras, genros, todo mundo. Na maciota, fazendo a comida que ela quer, direcionando cada um para onde bem entende, e com um jogo de sedução e de culpa, não é? De vítima, ela comanda exatamente a família toda. E aí a gente fica pensando, não é? Ah, aquela pobre senhora, não é? Não faz nada na vida. Não é? Ela manda toda a vida. Não é? Nós compramos um terreno, uma casa, e um vizinho que não tinha garagem, ele pediu que, enquanto nós estivéssemos em reforma da casa, aquele negócio todo, se ele poderia deixar o carro guardado lá na garagem da nossa casa, já que nós não íamos usar. Mas ele chegou, gente, numa humildade. Ele chegava a se curvar assim, né? Porque se você puder, eu varro aqui a calçada, eu varro o quintal. Eu falei, pelo amor de Deus, não precisa fazer um negócio desse. Não, mas uma subserviência. Né? E aí nós emprestamos, umas 2 vezes nós chegamos lá, quando nós chegamos para ver a obra, ele vinha com a vassoura, vinha varrer assim, uma posição assim, pegajosa. E aí
ele conversando, só, olha, se você precisar, eu trabalho com desculpinização, né? E eu, lá no consultório, nós estávamos também em obra, e aquela obra eu acho que agitou o cupim. Então tinha cupim para tudo quanto era lado lá no consultório. Quando ele falou isso, eu falei, ótimo, né? Veio a calhar. Ele, já que está aqui, né, sei onde mora, essa coisa toda, né? Então, nós contratamos ele. Ele disse, não, eu vou fazer um serviço maravilhoso. Assim, desse jeito mesmo, né? Uma coisa pesada. Aí, marcamos lá o dia. No dia que ele foi, na parte da manhã estava a senhora que fazia a faxina lá no consultório. Eu estava dentro da minha sala, né, quando ele tocou a campainha, ela foi lá, abriu, ele entrou, aí virou para ela e falou assim, viu a garrafa de café que nós colocamos na sala de espera, né? Ele virou e falou assim, vou tomar café. Aí ela virou e falou assim, já acabou. Então faz para mim outro café. Eu falei, oi? Eu já ia saindo da sala, eu falei, peraí que eu quero ouvir essa conversa, não é? Aí eu fiquei assim, junto da porta, mas o ouvido atento. Ela falou assim, não, eu só faço se o seu Sérgio mandar. Ele disse, depois eu converso com ele, faça o café agora. Aí eu apareci. Eu falei, oi, tudo bem? Doutor! Toda vez, dica, toda vez que vocês encontrarem alguém extremamente subserviente, botem a barba de molho. Mesmo que não tenham, botem a barba de molho. Né? Tem uns 2 ou 3 que eu estou vendo aqui que usem barba, né? Porque essa subserviência esconde alguém com um imenso sentimento de poder, de mando. Só que se esconde atrás de uma pseudo-humildade, né, exatamente para continuar dominando, por saber que a sua posição social não oferece a ele esse mando que ele gostaria de ter. O presidente da nossa empresa complicada é o poder. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nós sofremos terrivelmente, exatamente porque o outro não está nesse mundo para viver segundo as nossas expectativas. Em muitos lares, em muitos lugares, nós encontramos essa pessoa mandando, né? E se você olhar à volta, o filho vai fazer exatamente, seguir a carreira exatamente que o pai quer, que a mãe quer, e vai ser infeliz. E essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, esse pai, essa mãe, mais cedo ou mais tarde, se tornarão infelizes pela infelicidade do filho. Há muitos anos atrás, isso tem mais de 30 anos, uma colega de época de mocidade espírita. Ela chegou para mim, na casa que nós frequentávamos, na casa espírita que nós frequentávamos, ela chegou e disse, Sérgio, eu queria que você conversasse com a minha filha para aconselhar ela a não fazer o que ela está querendo fazer. Eu falei, o que ela está querendo fazer? Não é? Então, ela quer fazer faculdade de estatística. Eu falei, e qual é o problema? Não é? Não, porque estatística, ninguém tem futuro num negócio desse. Se tiver algum estatístico aqui, não fui eu que falei, foi ela. Né? Aí eu falei, ué, por que não tem futuro? Não, porque não tem futuro. Eu falei, e o que tem futuro? Professora. Ela era professora, né? Aí eu falei, olha só. Aí eu puxei ela, falei assim, não é nada disso, não é
cada um tem que seguir aquilo e fazer bem. E aí conversei com ela, expliquei, e logicamente não conversei com a filha porque ela não deixou, né? Porque se eu converso com a filha, e depois eu vim saber que a filha realmente fez faculdade de estatística, né? Mas não foi ela que me disse, não. Eu soube por outras pessoas, porque eu fiquei curioso, né? O que ela ia fazer. Ela fez estatística realmente. Mas ela não deixou eu conversar com a filha, porque senão eu iria convencer a filha a continuar com essa vontade de estudar estatística. Ou seja, o poder dessa pessoa era tanto que ela quer decidir a vida do outro. Isso nos traz muita dor. E o vice-presidente, que é o tal do controle, é outro que, junto com o poder, nos traz imensa dor. Eles andam de braços dados. Vocês já repararam? Sério, eu vou fazer silêncio assim de 5 segundos daqui a pouquinho. Vocês já repararam que a gente não tem controle sobre nós? Eu não vou perguntar aqui, mas deve ter alguém que tem unha encravada aí, né? E não gosta. Mas a unha não perguntou se ele queria ou não que tivesse unha encravada. Eu combinei com a Rosi, com a minha esposa, lá atrás eu combinei isso com ela, há anos atrás, que na próxima existência eu viria mulher e ela viria homem. Por quê? Porque quando ela estava grávida da nossa filha, da primeira filha, ela virava assim, bota a mão aqui que ela vai mexer, olha, ela vai mexer. Mexeu. Eu falei, gente, como é que a mulher sabe que vai mexer, não é? Então essas coisas me faziam assim muita curiosidade, não é? Aquele momento da amamentação, não é? Uma série de coisas na gravidez que eu achei lindo. Aí, as 2 filhas cresceram. Então, são 3 cólicas menstruais por mês que eu aturo em casa. 3, né? Eu desisti. Eu falei, nessa eu estou fora, não é? O dia que inventarem uma encarnação sem cólica menstrual, eu venho como mulher. Mas enquanto tiver essa loucura, né, de passando mal, vomitando na cama, eu falei, não, eu estou fora dessa. Não é? Por que eu estou falando isso? Eu duvido quem queira ter cólica menstrual. E a cólica menstrual não pergunta se pode ou não vir. Unha encravada, cólica menstrual, enxaqueca, gripe, febre, nem sobre o nosso corpo nós temos controle. Fora de nós, é zero controle. E isso nos faz e nos traz um imenso sofrimento. Quando voltarem para casa agora, observem que dezenas de coisas poderão acontecer naturalmente que contraria exatamente o que a gente está esperando. Dezenas de coisas. Uma simples saída daqui para ir para o recreio. Dezenas de coisas podem acontecer. Pneu do carro que fura, o carro que enguiça, o outro que vem e bate, o ladrão que aparece, não é? Dezenas de coisas. Nós não temos controle. E isso, essa necessidade do controle, essa necessidade do poder, nos traz imensas dores. Simples, não é? Hoje nós estamos conversando de coisas cotidianas, de desencontros cotidianos, de dores cotidianas, nada superlativo, coisa simples, comum. E nós sofremos imensamente com isso. Nós damos um poder a essas coisas fora de nós, fora do comum.
Da outra vez eu vou tirar a pilha daquele, chegar mais cedo, tirar a pilha do relógio ali. Um outro aspecto que nós gostaríamos de falar, né? Gostaríamos de ter tido tempo, eu estou aqui olhando o relógio e falei, bom, vai até às 9 horas, mas não vai. Nós olhamos o lado psicológico, vamos olhar o lado da religiosidade. O quanto essa religiosidade pode nos trazer na contramão essas contrariedades, esses dissabores cotidianos. As religiões foram, por isso que eu gosto de dizer que o Espiritismo é uma doutrina filosófica que nos leva a Deus. Uma doutrina filosófica que nos leva a Deus. Porque as religiões, elas foram muito embasadas em cima da culpa. E nós nos sentimos, às vezes, mal por não conseguirmos fazer aquilo que a religião propõe. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, o homem de bem. Gente, eu falo assim, parece que, nossa, ele tem tudo decorado. Não, é porque essa frase, ela me incomoda desde que eu li há muitos anos atrás. Capítulo 17, item 4, o homem de bem. Primeira frase, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre integralmente a lei de justiça, amor e caridade. Eu não saí dessa frase, até hoje. E se nós olharmos, eu não sei vocês, né? Mas as pessoas, como a gente lida com muita gente, a amostragem, não é de 100% das pessoas não saindo dessa primeira frase. Mas aí nós lemos essa página e olhamos aquilo ali, é a pura verdade. E o que isso faz conosco? Eu entro num processo de autoexigência da qual eu não consigo cumprir e sofro com isso. E ao sofrer com isso, eu entro num processo de culpa. Vira um ciclo vicioso de dor. Ao invés de nós olharmos o outro lado da moeda, do quanto nós já progredimos. É muito comum, não sei se vocês já tiveram experiência disso, a pessoa chega e fala assim, eu estou tentando ser espírita porque eu sou orgulhoso. Aí aquilo tem um peso, né? A pessoa chega a tremer com a voz assim. É um peso, gente, quando não é isso que o Pai quer de nós. Ele não quer que nós sejamos infelizes, Ele quer que nós sejamos exatamente felizes. E que a gente possa entender que nós estamos caminhando, já galgamos uma série de degraus, já conquistamos uma série de qualidades, e devemos ficar felizes por isso, olhando o outro lado da moeda, não o que nós ainda não conseguimos. Dentro do consultório, quando a pessoa começa a se desqualificar, por alguma razão, não é? Frente a casa, porque a minha casa é uma bagunça, eu não consigo organizar, e estou assim, estou assado. Né? Eu, do nada, às vezes a conversa não tem nada a ver com isso. Eu viro e falo assim, corto a pessoa assim, né? Ela é incrível que a pessoa abre um olho assim, não entende o que aquele sujeito, né, que está ali para ajudar ela a se entender, faz uma pergunta completamente estapafúrdia. Né? Eu corto a conversa e viro assim,
vamos correr a corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro? Aí a pessoa assim, hein? Né? Que ela está falando lá do marido, do filho, das confusões. Eu falei, vamos correr a corrida de São Silvestre, dia 31 de dezembro? Hein? Eu falei, vamos correr a corrida, aquela corrida lá em São Paulo, dia 31 de dezembro? Por que você está falando assim? Eu falei, eu estou querendo correr a corrida, vamos nós dois. Mas eu não posso. Eu falei, por que não pode? Não, olha só o meu corpo, né? Ou idade. Eu falei, então a corrida de São Silvestre você não pode, porque não tem condições. Eu falei, nem de fazer isso que você está querendo se exigir fazer. Você não tem condições. Isso choca. Porque a gente se exige uma coisa dentro da religião que nós ainda não temos cabedal para fazer. Agora eu vou fazer a propaganda. Não li, não ouvi. Auto-perdão, não é? Iraci falou 3, 4 vezes desse disco. Não ouvi, mas já estou curioso, não é? O que nós precisamos é entender que nós estamos a caminho, mas ainda não chegamos lá. A gente não pode se exigir uma coisa que nós não sabemos, não temos condições, não galgamos os degraus normais e naturais para chegar lá. Eu não sei se aqui tem algum engenheiro de aeroporto, algum engenheiro aeronáutico. Uma vez eu tive curiosidade e pedi a um camarada como era a fórmula para se calcular a espessura do asfalto de uma pista de pouso. E ele me mostrou. Eu só queria ter curiosidade para exatamente falar isso. Não dá para entender uma fórmula doida daquela que para aquele camarada entender, ele teve que estudar, teve que entender de material, de resistência. Para nós comuns, eu estou falando, excetuando aí se tem algum engenheiro aeronáutico, não é? Para nós comuns que não temos essa vivência, é impossível conseguir calcular a espessura de um asfalto de uma pista de pouso. Não temos essa capacidade. Cumprir integralmente a lei de justiça, amor e caridade, para nós, ainda é impossível. E nós precisamos entender isso de uma forma relaxada. Não é nos abandonarmos. Então eu não consigo e vou deixar para lá. Não. É não exigirmos uma coisa que nós não podemos fazer. Essas exigências nos colocam em conflito constantemente, diuturnamente. Coisas que nós não podemos e queremos. Se alguém tiver dúvida, inscrições com a Iraci para correr a corrida de São Silvestre, dia 31. Muita paz, muito amor nos nossos corações.